Oi, Adriana. Pontual aqui comigo, que legal. Tudo bem? Me conta como que tá o som, tudo direitinho. Tem duas Adrianas aqui dando um tempinho para ir avisando o pessoal. Dá para ouvir bem? Ontem eu percebi que a live ficou com um chiado, né? Eu achei que tivesse arrumado durante o encontro, mas não ficou legal. Então, se durante a live hoje vocês escutarem, se o som não estiver legal, podem me avisar de novo, como vocês fizeram ontem, que eu mexo no microfone, eu tiro, dou um jeitinho de arrumar, tá bom? Então tá bom que vocês estão aqui nesse sabadão à tarde gostoso, ensolarado. O frio do Mato Grosso foi embora, né? Não sei de outras regiões, acho que no sul ainda tá frio, mas a gente já tá aqui derretendo de novo. Já estamos nos climas de 40 graus. Muito bem, gente. Estamos aqui na nossa penúltima live, penúltimo encontro dessa série, né, de conteúdos de vídeo, onde eu falei sobre lá desde os pensamentos ansiosos, né, que às vezes a gente não percebia que tinha, que estava ali no dia a dia, interferindo nas nossas emoções, até chegar o estado de percepção, né, de como lidar com isso de uma forma bem profunda. Aí tá frio, Adri, em Foz, muita chuva? Ai, coisa boa, né? Final de semana até vai, dia de semana é que é trabalhoso, né? O frio e a chuva dá trabalho. Oi, Fer. Então, fazendo essa recapitulação, novamente, eu gosto de todo o nosso início de encontro, né? Falar sobre essas etapas que nós passamos e o porquê de tudo isso, para que gerasse reconhecimento, identificação da parte de vocês, de quem vai assistir, de quem vai usufruir ainda desse conteúdo. É que eu comecei lá do basicão, né? Do beabá, de observação dos pensamentos, identificação dos sentimentos que estão ali inconscientes, as causas mais profundas, até chegar na implementação, nas práticas diárias de como fazer, como modificar, desenvolvendo uma consciência mais desperta, mais alerta em relação a esse processo para que a gente saia do mecânico, do automático, né? Porque até então a ansiedade ela estava num movimento mecanizado. E eu trouxe algumas perguntas que eu recebi de vocês, algumas muito parecidas, né? E aí eu compilei com uma mesma percepção, que vai levar ao mesmo entendimento. E daqui a pouco, depois que eu responder as perguntas, eu vou trazer o meu convidado para vocês conhecerem e ouvirem um pouquinho a história dele, certo? A primeira pergunta aqui que eu recebi foi muito interessante. Na verdade, foram 3 perguntas relacionadas a esse tema, falando sobre o ganho de peso e a ansiedade. É uma coisa muito comum, né? E aí, quando nós vamos buscando a prática, o dia a dia, a gente vê o quanto existe de ligação com essas questões emocionais, com aquilo que a gente acha que é físico, fisiológico, mas que tem a ver com os nossos sentimentos. E a pergunta foi: por que uma pessoa ansiosa engorda? Então, eu vou começar respondendo essa pergunta, fazendo um tour pelos nossos pensamentos e sentimentos para encontrar, trazer a resposta de uma forma que faça sentido, porque eu acredito que pode ajudar muitas pessoas, tá? Uma pessoa ansiosa, ela não engorda por conta da ansiedade. Então, não é como uma pessoa me disse: eu tenho ansiedade, por isso eu não consigo emagrecer. Veja que quando a gente tem essa afirmação, nós estamos colocando a culpa, a gente está direcionando a resposta daquilo que a gente está buscando para a ansiedade, que é o efeito e não é a causa, lembra? Então, uma pessoa ela não engorda porque ela tem ansiedade, ela engorda porque ela está comendo mais do que o corpo dela consegue gastar, né? Isso é matemática, a gente compreende que fisiologicamente, se você... É a mesma coisa de uma poupança, de dinheiro. Se você guarda mais dinheiro do que você gasta, automaticamente você vai entrando num acúmulo, né? Então, não é a ansiedade que gera o ganho de peso, certo? A ansiedade é aquele fator resultante de um monte de coisas. Então, se a pessoa engorda porque ela está comendo além daquilo que ela precisa comer, o que é que está fazendo ela comer além do que ela precisa comer?
Veja que a gente vai afunilar para conseguir encontrar a resposta. Então, se eu não engordo porque eu sou ansiosa, eu estou engordando porque eu estou comendo, então por que eu estou comendo além da conta? Aí a gente abre já um parênteses para uma gama de situações, né? Primeiro, fisiologicamente, claro que o nosso organismo ele precisa ter uma adequação, ele acaba se perdendo um pouco nesse processo, né? Absorvendo às vezes mais calorias ou armazenando mais calorias do que o necessário ali para ele, né? E aí isso tudo tem uma questão hormonal, de educação das células que vão aprendendo a absorver a alimentação, a comida daquela forma, e como consequência a pessoa vai querendo comer mais também. Então tem esse olhar fisiológico, certo? Só que isso também tem uma causa, tem uma sustentação. Lembra que a gente falou sobre isso em alguma live, sobre a ansiedade estar vinculada à compulsão? Então, às vezes não é uma compulsão instalada, mas a necessidade de comer, ela vem de um sentimento que está no subconsciente e que muitas vezes a pessoa não consegue ainda, por não perceber, fazer a relação com isso e acaba culpando só a ansiedade em si. Só que esse sentimento, que muitas vezes está vinculado a uma carência, a uma frustração, um sentimento de baixa estima. E é importante ressaltar que baixa estima não é o quanto a pessoa se acha bonita ou feia, é o quanto ela se estima, né? O quanto ela se valoriza, se reconhece e o quanto ela estima a si mesmo dentro dessa percepção. E aí, esses sentimentos que estão ali dentro da pessoa, não reconhecidos, fazem com que ela viva, talvez, uma insatisfação, uma frustração com ela mesma, com a própria vida, e ela usa a comida como um mecanismo de preenchimento, de satisfação. E aí isso faz com que ela crie essa dependência e, em contrapartida, ela não tem às vezes força para fazer movimentos que sejam contrários. Por exemplo, uma alimentação saudável, atividade física, coisas que vão contribuir para que ela não precise mais, né, para que ela tenha esse balanço em relação ao ganho de peso. Porque lá no fundo, talvez esses sentimentos não permitam que ela se sinta merecedora de cuidar de si, de investir no seu bem-estar, investir na sua saúde e até mesmo na sua estética, né? Então, essa resposta, ela tem o objetivo de desmistificar essa ideia de que a ansiedade é causadora do ganho de peso. Até porque o nosso convidado que vai participar daqui a pouco tinha ansiedade quando ele estava em crises ansiosas, ele perdia muito peso. Então, isso depende muito da relação que a gente tem com a comida e também das crenças que nós temos em relação à comida e o quanto ela traz benefício, o quanto ela traz prazer, satisfação, que faz com que a gente mantenha essa dependência de preenchimento, tá? E aí, quando a gente vai fazer uma análise individual dentro desse contexto, percebe-se que lá no subconsciente da pessoa, as possibilidades também são infinitas, né? Se ela tem crenças relacionadas à comida, no sentido de que a comida é fonte de felicidade, fonte de prazer, de satisfação, e ela não trabalha essa desvinculação através da autoconsciência ou da própria terapia, ela vai continuar buscando essa satisfação ali. E se ela se sente insatisfeita com ela mesma, se ela não reconhece onde ela pode aplicar o seu poder de cocriação, de manifestação na vida, onde ela se sente produtiva, útil, ela vai também buscar essa satisfação na comida. É uma das formas, né? Na live onde a gente falou sobre os vícios e compulsões, eu falei para vocês das outras possibilidades que existem da gente ir preencher essas necessidades, né? Então, quando a alimentação ela está presente, geralmente ela está vinculada a essa busca de satisfação, essa busca de prazer. E aí a ansiedade ela tá ali como consequência. A pessoa entra num ciclo vicioso. Quanto mais ela come, mais ela se sente mal por isso, mais ela gera ansiedade como consequência, e aí mais ela quer comer porque ela quer preencher essa frustração e esse vazio. Certo? Fez sentido? Conseguiram compreender aqui na resposta? Espero que seja útil para alguém. Eu sei que acho que quem está aqui não tem problema com isso, né? Consegue controlar bem o dia do doce, o dia de comer uma comida saudável, tem ali equilíbrio nesse contexto, mas algumas pessoas precisam, merecem e podem melhorar muito nesse quesito, né? Entendendo a causa profunda, que não é a ansiedade em si,
tá bom? Outra pergunta aqui, sobre o medo de morrer. Eu até coloquei aqui para ler para vocês a pergunta e tem pontos muito interessantes que a pessoa colocou. Ó. Meu sentimento de ansiedade é medo. Medo de morrer. E quando eu tenho uma dor de cabeça, por exemplo, eu já acho que é algo grave e que por isso eu vou morrer. E esse sentimento vem do nada. Foi o que me chamou mais atenção, tá? Por que o sentimento vem do nada? Porque ele é subconsciente. E às vezes quando a gente dá um espacinho ali, você não tá pensando em nada, você tá até tranquilo. É como você pegar uma bola e afundar no fundo da piscina, sabe? E você fica segurando ali por um tempo. Isso é colocar tensão, é quando os seus pensamentos eles estão tensionando. Quando você solta, o que acontece? Ela vai vir para a superfície, né? As emoções também funcionam assim. Então, às vezes, do nada, realmente aparecem pensamentos e sentimentos como esse. E o que está acontecendo nessa situação? Quando fala nesse quesito, o que a ansiedade está ali dizendo para a pessoa? Que ela está tendo pensamentos, projeções que não são saudáveis para a vida dela e que muitas vezes não tem base, não tem fundamento, né? Por exemplo, ter uma dor de cabeça e ficar com medo que vai morrer, né? A probabilidade de que isso seja real, de que isso realmente esteja acontecendo, é muito pequena. E mesmo que a gente não vá olhar para a questão da probabilidade, o fato de você já se condicionar instantaneamente a pensar que uma dor de cabeça pode te levar à morte, está colocando ali indícios de que a pessoa tem inconscientemente uma relação muito pesada com a morte, né? Uma relação onde possivelmente ela traz experiências de dor, sejam da vida dela, enquanto nível que a gente fala primário, né? Das experiências que ela viu, ouviu ou sentiu em relação a isso, as percas, ou então se ela vai vasculhar na vida dela e não encontra, isso pode estar num nível histórico, num nível sistêmico, num nível mais profundo e até mesmo num nível de alma. Crenças que ela traz em relação à morte, certo? Mas para explanar um pouquinho o que pode estar acontecendo dentro desse processo, culturalmente, quando a gente olha para as nossas crenças a nível sistêmico, em nível também social, nós aprendemos a lidar com a morte de uma forma muito intensa, não é verdade? As experiências que foram nos mostradas, que a gente viveu e aprendeu, é que a morte é o fim, que é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Tanto que, comumente, quando alguém faz alguma coisa de muito errado, muita maldade, o que geralmente a gente condiciona a nossa mente é que a pessoa mereceria morrer, como se a morte fosse realmente a pior coisa que pode acontecer. E quando nós aprendemos a estudar a consciência do ser de uma forma diferente do que o materialismo nos traz, do que a psicologia material da vida nos traz, nós começamos a entender esse conceito de morte de uma forma mais consciente e compreender o que é realmente a morte dentro de um contexto da vida, né? Que a morte nada mais é do que uma passagem, um estado, né? Uma mudança de estado, é como você sair de um lugar e ir para outro. Só que não foi isso que foi nos ensinado. Então não é a crença que a gente carrega. A crença que a gente carrega é que a pior coisa que pode acontecer comigo é morrer. Então, quando acontece fisiologicamente alguma coisa, ou quando a gente pega essa experiência do passado, esse acúmulo de experiências do passado e projeta isso para o futuro, você já, né, cria essa ideia de que a morte é uma coisa muito negativa, é muito pesada e vive nesse pêndulo, talvez, lembrando do passado inconscientemente e projetando ele para o futuro. O medo nada mais é do que essa ignorância que nós temos em relação ao que vai acontecer. Porque quando nós temos conhecimento sobre o que vai acontecer, o medo ele deixa de existir, né? A gente tem medo, muito medo do desconhecido, ou medo daquilo que nós aprendemos em relação a essa questão da morte, envolvendo muitas crenças ali de dor, de sofrimento. Não significa que a perca de algumas pessoas, até mesmo a forma como as pessoas às vezes partem da nossa vida, não seja dolorosa, né? Mas a morte em si, ela merece um caminho de ressignificação. E quanto mais consciente nós estamos disso, mais a gente compreende e vê a morte de uma perspectiva totalmente diferente. Então, a cura para isso, ela me perguntou aqui,
né? Como fazer para sair, para se libertar desse sentimento? Primeiro é compreendendo a causa. Quais são os pensamentos que você tem ali em nível subconsciente que estão fazendo você se relacionar com essa realidade de uma forma tão intensa? Identificando isso, trazendo para a consciência, é muito mais fácil de fazer o processo de ressignificação, de perceber se isso tem base em verdade, se não tem, se tem alguma probabilidade de se tornar real, ou como você pode fazer para harmonizar esse processo. Não existe, ao meu ver, hoje, como modificar uma situação sem você ter consciência do que está originando ela, né? É a mesma coisa que você... Eu gosto dos exemplos, né, gente? Eu gosto das coisas desenhadinhas, eu acho que isso elucida bastante. É a mesma coisa que você tá com a sua parede toda úmida ali, você sabe que tem um vazamento, aí você vai lá, tira a massa, passa uma massa nova, lixa, pinta, fica tudo lindo. Dali um tempo, o que vai acontecer? Vai estar tudo molhado de novo, tudo estragado de novo, porque a causa ela está mais profunda. Então você vai precisar quebrar a parede, descobrir aonde está o vazamento, consertar o vazamento para que depois você possa fazer esse reparo e ter resultados com isso e esses resultados serem duradouros. Então, uma coisa que eu vejo muito em algumas técnicas ou numa visão às vezes superficial do olhar psicológico é tratar as coisas na superficialidade, é cortar galhos em vez de tratar a raiz, né? E aí, quando a gente vai lá na raiz do problema, quando a gente identifica quais as crenças que estão sustentando, a crença primária ali que está sustentando toda uma gama de sentimentos, isso faz com que ele de fato vá desmoronando, porque você está indo lá na raiz do problema, certo? Então, tomar remédio para isso, tentar ficar super saudável, evitar que você se exponha ou se submeta a algumas doenças, isso é bom. Só que você está fazendo isso para fugir da dor. E em algum momento o seu subconsciente vai trazer de novo, de acordo com as experiências que você tem, a necessidade de que você olhe para isso. Porque isso só acontece, a ansiedade só aparece ali como uma forma de te dizer para olhar para essa situação e para curar isso dentro de você, tá? Então, a minha sugestão nesse contexto é que você se permita procurar a causa profunda dessa situação, se é que você já não identificou por esse conhecimento, né? Por esses conceitos. E aí, trazendo isso à consciência, você consegue ter uma direção adequada de como tratar a forma como você se relaciona com isso, certo? Não sei se ela está aqui presente, mas depois provavelmente vai assistir a live e ela me conta. Mais uma pergunta que eu recebi foi sobre um comentário que eu fiz durante a live sobre algumas necessidades que a gente cria de ser forte, de dar conta de tudo. E aí, por trás dessa força, dessa rigidez, né, a gente pode estar carregando sentimentos de indignidade. E esses sentimentos resultarem em ansiedade. Você pode falar mais sobre isso? Claro que posso. Uma das causas da ansiedade, né, são, na verdade, todas as causas são esses sentimentos profundos que a gente carrega, mas uma delas é essa busca por dar conta de tudo. Nós estamos vivendo um período onde eu percebo, né, analisando de forma consciente, uma busca desenfreada pelo ter, pelo fazer, né, pelo estar, que são as superficialidades da vida, onde a gente acaba colocando ali sentimentos de indignidade, de inferioridade, de baixa estima, achando que o que está fora, o que a gente vai conquistar fora, vai preencher esse sentimento que está ali dentro de nós. Então, isso tem uma causa emocional. Às vezes, a pessoa cresce acreditando que ela não é boa o suficiente, ou por ter recebido muitos traumas relacionados a isso, a ter sido diminuída várias vezes na sua capacidade, no seu valor enquanto pessoa, ou até mesmo por experiências onde ela foi invalidada, né? Onde ela se sentiu inferior. E aí ela busca essa exigência, esse dar conta de tudo como uma forma de provar para si mesmo que ela não é aquilo que ela aprendeu lá na infância ou nas experiências que ela teve. E aí nesse processo de exigência é como se inconscientemente ela dissesse: eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso entregar menos do que isso porque eu preciso ser mais. E aí nessa busca de precisar ser mais, ela se coloca na necessidade de dar conta de tudo. Nós vemos isso muito no movimento que está meio que
generalizado de forma inconsciente na busca das mulheres pelo seu lugar no mundo, né? Pelo seu espaço. É como se a gente tivesse dado um salto, saindo ali da submissão, saindo da subserviência, na verdade, e indo para um extremo, né? Onde a gente quer ocupar um espaço, um lugar, onde a gente acredita que é o melhor ou que vai fazer com que a gente se sinta melhor, né? E nesse movimento nós perdemos, enquanto consciência coletiva, o equilíbrio da própria feminilidade, o respeito com as nossas habilidades, com a nossa forma de conduzir a vida, achando que muitas vezes a gente precisa competir com os homens, né? E o fato é que coisas que mulheres fazem, os homens não dão conta de fazer. E muitas coisas que os homens fazem, as mulheres não precisam dar conta de fazer. Mas a gente está criando essa ideia que nós precisamos dar conta a qualquer preço, a qualquer custo, e isso abrindo mão de um monte de movimentos, de habilidades, de capacidades que são próprias da mulher, entrando nesse movimento de exigência inconsciente, né? Que tem que dar conta de tudo. E por que que precisa ser assim? Por que que nós nos identificamos com esse movimento que está se tornando coletivo? Porque dentro de mim eu acredito que eu preciso ser melhor. Mas veja bem, se eu estou tentando ser melhor do que alguém, é porque lá no fundo eu me sinto pior. A gente só tenta fazer algo ou se superar em alguma coisa quando a gente acredita, mesmo que inconscientemente, que a gente é pior, que não dá conta, que não consegue. Por que é que você precisa ficar provando para você mesmo, para a sociedade, para sua família, seja lá para quem for, uma coisa que você sabe que tá ali dentro de você, que você é capaz. Então a gente só quer buscar essa prova e essa aprovação quando lá no íntimo a gente não acredita que é capaz, né? Então isso mostra sentimentos a nosso respeito, sentimentos que podem estar vinculados a esses movimentos que nós aprendemos, de inferioridade, de baixa estima, e isso está se manifestando no dia de hoje. E aí a indignidade tem a ver com isso, o não merecer. Como eu não mereço inconscientemente, como essa é a minha verdade emocional, consciente ou racionalmente, eu busco uma forma forçada de merecer, né? Eu me exijo dentro do processo da vida, das coisas que eu vivo, para forçar que isso aconteça. Agora, quando a gente se volta para perceber isso e conduz essa energia de dignidade, de merecimento, assim como eu falei na live de quinta-feira, no sentido de você se reconhecer merecedor simplesmente por ser filho do Criador, por ter em você todas essas potências, você vai buscar fazer as coisas não com esse estímulo de que você precisa provar para si mesmo ou para os outros que você tem que dar conta, mas com o estímulo de que simplesmente isso é acessível a você e que é leve e que é seu direito e que é natural e que você pode fazer, entende? Esse aí é o caminho de cura, tomada de consciência, escolhas conscientes, um caminho que vai fazer com que você se identifique de uma forma diferente com aquilo que você faz. Fazendo por que estímulo? Porque quer provar para si e para os outros? Ou porque você reconhece a sua capacidade, você reconhece a sua habilidade dentro daquilo que você está fazendo? E aí, quando você também alia a percepção de saber até onde você pode ir, até onde estão os seus limites como pessoa, como ser humano, como mulher, você aprende a se respeitar. Aprende, às vezes, a se cuidar um pouquinho mais e dizer, não, daqui para frente, acho que esse eu vou deixar para amanhã, esse eu vou delegar para alguém, né? Eu me permito também não entrar numa exigência, não me forçar mais do que aquilo que eu preciso, daquilo que eu mereço, daquilo que é bom, que é saudável para mim. Esse é o equilíbrio, certo? Então vamos lá. Mais alguma pergunta, gente? Se alguém quiser colocar alguma coisa aí, eu vou vendo, tá? Vai dar tempo. E aí eu acho que eu vou convidar agora, chamar o nosso convidado especial, vou apresentar ele para vocês. Antes, eu acho que ele já está por aqui. Deixa eu ver. E por que que eu convidei ele? Eu estava aqui pensando, né, numa forma de trazer para vocês uma experiência prática para entender como é que funciona esse movimento de sair, de identificar as nossas emoções subconscientes. Vou mandar o convite para ele aqui que eu não estou conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Enviei, Emanuel, vê se deu certo aí. E como fazer, né, com que
a gente consiga na prática fazer a aplicabilidade dessa percepção, né? De sair de um estado ansioso para desenvolver um estado de serenidade. E eu vivi, eu acompanho a história dele, né? Ele me convocou como terapeuta da vida e eu aceitei o processo, então ele está sempre aqui comigo. A gente leva muito a terapia para a vida, tanto eu quanto ele, buscamos de forma consciente a aplicabilidade de tudo que a gente aprende e vê e às vezes até como uma forma, né, de sintonia, nós vivemos muitas experiências parecidas, cada um no seu cenário, digamos assim, mas ambos com ansiedade, ambos com os gremlins ali na cabeça, né, com os pensamentos que nos diminuem. E ele teve uma trajetória muito interessante de autoconhecimento e de aplicabilidade, de uma pessoa que conseguiu vivenciar o que é a autoterapia também. Teve muita ajuda, mas conseguiu desenvolver o domínio sobre si mesmo. E foi por isso, né, por essa experiência que eu convidei ele aceitou, vim compartilhar com vocês como é que foi a jornada dele, como está sendo, porque é sempre uma transformação. Né, Manuel? Boa tarde. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Não estamos te ouvindo. Não está saindo o som aqui. Peraí, deixa eu ver Peraí, se não é o meu volume que está abaixo. tá funcionando agora? Tá tudo alto aqui, fala aí. Tá Ah, tá, ouvindo? peraí, eu tenho que tirar meu fone para te ouvir. Lá, lá, lá. Agora ouviu? Tudo certo? Sim, era eu aqui o problema. Com fone eu não te ouvia. Ai, gente. Tá. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? E você, como está aí no aconchego do lar? Enquanto eu tô aqui trabalhando, né? Você tá aí, de perninhas Tem pra gente que nasceu para ser cima. feliz, né? Ah, isso é uma questão de escolha, né? Muito bem. Manuel, conta pra gente um pouquinho como é que foi o seu conhecimento despertar para o seu estado ansioso. Quando que caiu a sua ficha que você estava com ansiedade e que você precisava tratar isso, que você, né, tinha que tratar? Como é que foi a sua entrada aí nessa história? Tá. É, parece assim simples, né? Eu vou chamar o marido para fazer uma entrevista, mas na verdade não é, né? A gente percebe que é muito mais trabalhoso um médico, um terapeuta fazer uma entrevista com um familiar muito próximo, porque há muita intimidade, muita ligação. Então, assim, eu me coloquei à disposição porque realmente é mais desafiador do que uma pessoa que às vezes eu não tenho tanta proximidade. A minha história com a ansiedade, a ficha caiu há muito pouco tempo, né? Até então, eu trazia mais um processo de criança ferida, de depressão, coisas do passado, e, e eu pensava que era isso, não achava que eu vivia num estado ansioso. E porque a gente criou o hábito já há algum tempo do autoconhecimento, da autopercepção, na verdade, eu vinha percebendo esse comportamento, vinha percebendo esses sentimentos, mas o que me alertou foi num jantar, que inclusive a gente estava junto lá em Cuiabá, um amigo, que é um companheiro de trabalho, comentando com a Dani, olha, o Manuel anda muito ansioso, muito preocupado, né, muito precipitado. E eu ouvi essa fala e dividi com a Dani. Falou, olha bem, eu acho que no momento, né, a gente está sempre com um conflitinho ou outro, faz parte da nossa condição de quem está aprendendo, dividi com ela. E nesse momento nós fizemos ali um combinado, ela fez algumas sessões comigo, com algumas técnicas, e que me abriram e me trouxeram um estado de serenidade pontual que há muito eu não sentia. E aí, através da sugestão dela, também busquei um amigo psiquiatra, né, para um ajuste de remédio, um alívio, e, e a coisa ficou muito clara. Tanto é que fazem 40 dias, 45 dias que eu me centrei. Natural que ela volta às vezes, é comportamental, né, é um trabalho diário, mas eu assim, é impressionante a diferença e é engraçado como a gente se permite viver dessa forma. E no fim de tudo isso, ficou claro que o meu estado ansioso ele tinha um pezinho no passado. Traumas, culpas, coisas que aconteceram, medos que eu vivia
remoendo e projetando no futuro. Então, meu tipo de ansiedade, meu comportamento ansioso tem muito a ver com isso. Então, através desse amigo, desse alerta, que é Deus na nossa vida, das técnicas da Dani, do processo do autoconhecimento, agora da ajuda do remédio, que o projeto é diminuí-lo, é criar autonomia, eu pude mais ou menos voltar para o centro, né? E aí estou conduzindo outros companheiros a pensar nisso, né? A gente tem vivido muito angustiado, muito ansioso, muito acelerado, então escravo de uma série de comportamentos e sentimentos e coisas. Então, por isso eu estou aqui dividindo a minha história. Inclusive, você me incentivou bastante a fazer essa semana, né? Nesse conteúdo, pela necessidade extrema. A gente vê quantas pessoas estão precisando refletir sobre isso, despertar a consciência, né? Eu me recordo, Manuel, você está falando agora de um estado presente, né? Mas quando a gente se conheceu, não sei se você se lembra, você comentava comigo que toda manhã, quando você abria o olho, você sentia uma angústia, você se sentia totalmente desconectado da vida, né? E aquele sentimento te acompanhou por muitos anos. Você percebe que lá naquele tempo, isso faz o que, uns 15 anos atrás, essas experiências Isso. que você vivia nesse período tem relação com os sentimentos de ansiedade? Você sente que isso já estava fazendo parte da sua vida de alguma forma? A angústia daquele tempo, né, tem mais um pouco aí, eu acho que 20 anos, mais ou menos por aí. Eu tinha 20 anos, era um período que alguns processos profissionais, alguns relacionamentos anteriores não tinham dado certo. Então, aquela angústia daquela época era um medo de que isso fosse se repetir. Naturalmente, algumas coisas se repetem, faz parte da vida. E num bom período eu tratei, compreendi, mas aquela criança ferida, aquele jovem, aqueles conflitos, aquelas experiências não tinham sido digeridas nem aceitas, e isso ficou no subconsciente. E aí nós começamos a chegar na idade de 35, 36, 37, a vida vai passando, isso aflora. Em dado momento você fala, poxa, não fiz nada, não, ainda estou com isso, e começa a se assustar. E vem o comportamento ansioso, você começa a perder noites de sono, preocupado, acelerado e entra num ciclo, é uma escravidão esse sentimento. Não há um sentimento de entrega e gratidão e assim seja. A gente deixa de entender que a vida é aceitação, confiança, ação e entrega, porque 50% a gente faz, 50% é o que Deus entende que é bom ou que a consciência traz. Então, sim, tem relação desde do útero, né? Você sabe, nós fizemos regressão aí ao útero, nós fomos buscar essas experiências. Esse estado ansioso tem tudo a ver com essa juventude, com essa infância, com experiências não exitosas. Hoje, né, o tratamento, o remédio, mas principalmente a autoconsciência me faz perceber que tudo é lição, né? Tudo isso são experiências que são lições e não são erros, nem coisas que não deveriam ter sido diferentes. Elas foram o que foram. Então, quando a gente começa a acessar um pouco de serenidade, porque nós não temos esse sentimento pleno. A gente vai fazer uma viagem, fica ansioso, é natural. Tá num lugar novo, tá num lugar estranho, é o medo que é natural, é o medo que te preserva. Mas você consegue, no estado ansioso, ter um pouco de discernimento para aceitar alguns eventos, digerir outras questões e simplesmente viver, né? Deixar de sobreviver. Eu, até 40 dias atrás, estava sobrevivendo. Uhum. E quando você falou dessa questão de estar consciente, né? De desenvolver a consciência para lidar com as coisas. Eu falei sobre isso praticamente a semana toda, né? Sobre usando a referência de Jesus no sentido das perguntas conscienciais e como ele trouxe esse caminho de quanto mais consciente nós estamos, mais a gente consegue ter discernimento para a nossa vida, decidir o que nós vamos interpretar ou fazer das experiências, né? Como foi para você esse despertar de consciência? Que ferramentas talvez fizeram sentido ou você utilizou? Porque o ápice da ansiedade, de tratar o sistema ali ansioso, ele é recente, né? Mas esse desenvolvimento de olhar para tudo isso, para suas emoções do passado, eles já vem acontecendo há um tempo, né? Como que foi para você essa possibilidade de usar
o discernimento, esse movimento de autoterapia na sua vida para ajudar nessa questão dos pensamentos ansiosos e desses sentimentos que te paralisavam? Eu comecei a tratar de fato em 2013, 2014, né? Acho que você nem era terapeuta ainda nessa época, né? Nós buscávamos amigos em Cuiabá e, e essa decisão, que foi uma decisão consciente, foi de buscar entender por que sentia, por que agia desse jeito, mas naquele momento não havia despertar de consciência, havia o consciente, né? O tratamento. A beleza de tudo isso, eu trato isso como investimento, que com o passar do tempo, ou as experiências vêm acontecendo, com o consciente, sabendo do seu comportamento, como as coisas são, a cada vitória ou insucesso que a gente tem, a gente entra num estado e se percebe. E começa a perceber o porquê que está se sentindo assim e o para quê dessas questões. Né? Por que eu estou ansioso? Para que eu estou ansioso? Por que eu estou com medo? Só que sozinho, muitas vezes, você sabendo, não consegue sair do conflito emocional, né? Eu fiz sessões de constelação, eu fiz as sessões com a Dani, as técnicas do Theta Healing para sair do estado ansioso. E nesses momentos, nessas sessões, foi que a gente acessa um pouco da consciência, porque você faz a dita catarse, você bota para fora o conflito e abre um espaço no coração, por assim dizer, para sentir outra possibilidade, para sentir que é possível ficar bem. Muitas vezes no automático a gente não faz isso, a gente não investe isso. É mais fácil sair para uma festa, é mais fácil sair passear, e é muito gostoso. Porém, o conflito vai com a gente, né? Passado aquele momento de euforia, o conflito vai com a gente. Então, o meu foi uma busca de entender, um consciente, mas a consciência veio nos momentos em que eu meditei, em que eu fiz algumas técnicas, em que eu fui ajudado com o terapeuta, o momento que o remédio criou um espaço para mim realmente ter um pouco de calma. A consciência veio nesses momentos, mesmo tendo lucidez das causas. Uhum. E essas causas, você vincula isso às experiências que você viveu no passado, a interpretação que você fez na infância? Como que você vê a interferência do seu passado nesse estado do momento presente, do que você viveu em relação à ansiedade? Hoje, com um pouco de lucidez e serenidade, eu vejo que essas experiências, esses fatos, de certa forma, que eu entendia ser negativos, em síntese, eles não eram negativos, mas a interpretação que eu tinha disso tudo, de relação com pai, de relação com mãe, de relação com insucesso, de repente, relações que não deram certo, de dinheiro que perdeu, coisa que não conseguiu, a interpretação que eu fazia me gerava entrar num estado depressivo, de desânimo, e esse estado depressivo num estado ansioso. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou ser sempre assim. Então, era a interpretação que eu tinha de mim mesmos, as crenças que eu tinha de mim mesmos. Mesmo que eu tivesse uma ação proativa em vários setores na vida, essa interpretação e essas crenças negativas me travavam. Né? Me travavam muito. E nos setores, eu costumo dizer que meu pai, sem falsa modéstia, me ensinou a ser um bom motorista. Você sabe, eu sei que a calma que eu manifesto no trânsito é uma crença que eu adquiri do meu pai. Ele foi muito bem comigo quando me ensinou a dirigir. Ele foi muito bem comigo quando ele me ensinou sobre doença, sobre saúde, tanto é que eu lido muito bem com isso. Mas existem áreas da vida que nossos pais não tinham para dar, e a gente não aprendeu na cultura familiar, porque existe a questão da cultura familiar, aquela que come demais, aquela que fica sempre doente, aquela que não tem educação financeira. Esses setores onde houveram equívocos, a interpretação que eu fiz foi muito negativa, e essa interpretação negativa gerou uma série de conflitos que espraiaram agora em ansiedade, mas há pouco tempo atrás era depressão. Então ela ficou, né? Mas felizmente a gente, porque presta um pouco de atenção, um pouquinho de atenção, na verdade, pode ouvir um amigo, buscar ajuda e está saindo desse ciclo agora. Uhum. É porque às vezes na terapia, quando a gente está buscando essas causas, algumas pessoas entram em contato com experiências da infância e dizem: ah, mas eu já perdoei minha mãe, eu já perdoei meu pai, né? Mas
dentro disso, às vezes o perdão, a gente fala de coisas que você interpretou realmente, né? Mas você viveu essa experiência de, por exemplo, não ter mágoa, ressentimento de alguma coisa dos seus pais, mas criar sobre você algum sentimento de indignidade, de baixa estima, dentro da interpretação que você fez, tipo, a relação que você tinha com seus pais, resolveu, compreendeu eles. Mas como foi para você compreender você mesmo? Ah, tem uma diferença grande entre você reconhecer e perdoar coisas do passado, perdoar situações com pai, mãe, algum tutor. Isso aí é um ato, é o primeiro ato, né? Eu digo assim, a gente reconhece, aceita, perdoa, mas o que eu fiz comigo, do que fizeram comigo, vamos pensar nisso, é diferente. O fato de eu perdoar eles é uma relação minha com eles. Mas existe o que fica de mim para comigo mesmo. E isso é o principal. Toda aquela carga de crença, de menos-valia, de incapacidade, né, de não dar conta, de não conseguir, de não ter uma cultura, às vezes, na área que eu quero vencer na vida, uma cultura que é o aprendizado de como fazer aquilo, aquilo às vezes vai tempo para mim trabalhar. Uma coisa é a gente e o outro, mas outra coisa é comigo. Eu convivo o dia inteiro comigo, 24 horas, todos os segundos. Então, esse conjunto de crenças e de hábitos, ele permanece para que dia a dia eu vou buscando por onde. E tem dias que a gente cai, é inevitável a gente cair. Mas a questão não é cair, a questão aí vem com processos de auto-perdão, processos de autoajuda, de autoconsciência, de se não saber buscar quem sabe, se não conseguir buscar quem pode ajudar. E isso é diário. Às vezes a pessoa quer que ela vire uma... Não tem, todo mundo tem conflito. Se não tem num setor, tem no outro. Mas estar consciente de si e um pouco sereno entende que a cada dia eu me construo ou me reconstruo um pouco. E que tudo aquilo que ficou das experiências continua comigo para que eu vá iluminando gradativamente. Mesmo que eu tenha plena ciência de tudo e perdoe todos os fatos. Mas ainda há um caminho a ser trilhado, porque até aquele momento eu me inseri uma série de pensamentos negativos sobre mim mesmo, sobre a vida. E eu vou substituí-los no tempo, na prática, no caminho, seguindo, né? Não tem outro formato. Pelo menos você sabe, eu sou super resistente. Eu falo que tem que namorar antes de casar. Não adianta vir falando para mim, vou fazer tal coisa, você vai, não. Eu demoro, mas quando eu faço, eu começo a fazer de fato. Então, vai ainda uma caminhada, vai ainda um processo para a gente se ajustar. Mesmo que a gente tenha perdoado os eventos, as pessoas, isso aí é uma parte, a outra parte é o caminho que eu faço, esse novo caminho que eu faço. É a experiência que sedimenta, né? Que você A vivencia. experiência que sedimenta. E é só na prática, é só ali no exercício. A teoria ela é muito bonita, mas é só ali no momento que está acontecendo o conflito, a situação que a gente consegue fazer uma mudança, né? Uma ressignificação. Só na experiência. E o que de prático, de objetivo você viu que fez a diferença para você e que você coloca hoje na sua rotina como aplicabilidade depois que você teve todo esse caminho aí de despertar? O exercício da meditação, que é aquela que nós podemos fazer, escovando o dente, tomando banho, ouvindo uma música, aquela ocidental, não sei se você já falou disso. Uhum. Comentei na live aquela de ontem. Que eu me conecto comigo no presente, não tem nada de mal de fato acontecendo. A reflexão, por que eu estou assim, da onde que vem isso, qual que é a causa, para que vem isso, se eu quero permanecer com esse sentimento ou não, isso é realmente meu ou eu estou imaginando que isso vai ser assim? Isso tem a ver com o fato do passado que deu errado, eu estou criando essa cena de novo. Então são exercícios de realmente estar comigo, me sentir, ou seja, a meditação, a reflexão, né? E os espaços para ficar comigo, né? Então, assim, quando eu não estou bem, eu tinha o hábito e tenho o hábito, por exemplo, de assistir filme, porque eu medito no filme, não penso exatamente em nada. Por que não ficar assim sem ter o filme? Então, são isso. Isso aí foi a terapia e os exercícios que foram me ensinando, né? Claro,
aliado ao exercício físico, que eu posso estar meditando no exercício físico quando eu, por exemplo, estou na academia fazendo um exercício de braço, concentro ali a minha atenção no braço, eu estou ali com o braço, eu não estou em lugar nenhum, não estou pensando na conta, no funcionário, no vizinho, não sei, eu estou ali. Mas principalmente, né, isso só se dá se eu tenho uma consciência de mim. Por que eu estou comendo demais? Por que eu estou assistindo uma série inteira no fim de semana e não estou brincando com meu filho? Não há espaço de crescimento se eu não sei para onde ir. E não tem como eu saber para onde ir se eu não sei por que está vindo, por que eu estou daquela condição. Então, esses 3 atos, eles têm me ajudado muito. No meu caso, né, que tem uma toada mais de reflexão. Mas você está falando basicamente da técnica que eu compartilhei também, que é identificar, acolher e ressignificar. Se colocar Isso aí. consciente, acolher-se dentro do processo e trazer um sentido diferente para a caminhada, né? Para o que você está fazendo ali. Se Isso. propor a um movimento Exato. diferente. Isso tudo através do estado de autoconsciência, né? De despertar, ligar uma percepção sobre si mesmo, conversar consigo mesmo. E esse caminho que eu falo que é a autoterapia, que sem isso a gente fica dependente ou de um remédio ou de uma terapia. Eu tô em crise de ansiedade, Dani, eu preciso correr para terapia, você precisa me atender, né? Então isso é uma a pessoa quando mantém isso ainda ela tá inconsciente da capacidade que ela tem de fazer o domínio do que está acontecendo. E às vezes você não tem como, e não, além de não ser saudável, é muito complicado colocar o seu bem-estar na mão de alguém, né? Depender de alguma coisa externa para que isso aconteça. Faz sentido isso para você? Você percebe? Faz, né? Porque, assim, o mais fácil é fugir. E eu posso tanto fugir para um vício que seja negativo, como eu posso criar um hábito, não que isso pontualmente não seja necessário, preciso deixar claro, remédio, terapia, mas eu posso criar o hábito de fugir e botar tudo para fora e ter uns 15 minutos de paz até o próximo sentimento negativo. Só foi real, a mudança no meu caso, ela só foi verdadeira quando eu fiz os esforços de ter essa mudança interna. Só foi duradouro quando eu busquei dentro de mim. Todas as vezes que eu busquei fora, seja com bebida, seja com festa, o que for na juventude, ou seja com o próprio vício, a terapia de estar indo toda semana lá, porque eu precisava, ou de cair no remédio sem pensar no processo, no projeto que o remédio me propõe, que o remédio propõe um alívio momentâneo para que você se reúna forças para sair daquilo. Toda vez que eu fiz somente isso, não funcionou. Eu incorri nos velhos hábitos. Mas quando foi sincero e foi de dentro para fora, buscando me conhecer, entender, ir para a causa e tratar essa causa profunda, foi duradouro. Uhum. Foi duradouro. Nunca foi diferente disso. Me veio uma pergunta agora, uma curiosidade. Quando você procurou o médico, como que foi a condução dele em relação a isso? A inserção da medicação no seu caso? E o que mais? Ele é um, ele é um médico espiritualista, né, e é um psiquiatra que tem uma ideia espiritualista, e ele falou, Manuel, nós vamos montar um processo que o remédio vai subindo de gradação. Quando chegar na parte mais forte, você precisa olhar para o seu comportamento e ver o que é hábito e o que não é. Porque a partir de você descobrir os hábitos instalados, aqueles hábitos ansiosos, a partir dali você vai trabalhar esses hábitos e ali eu vou diminuir o remédio porque você saia dele, porque aí você está trabalhando os hábitos que te levam a ter um comportamento ansioso. Então ele propôs isso num tempo de 90 dias a 6 meses. Olha que interessante. Ele não está me propondo ficar com remédio. Está criando um espaço para sair dessa condição com a ajuda do remédio. Que legal. É como se te colocasse na água para aprender a nadar com uma boia e vai te ensinando as Isso. técnicas do caminho e aí você vai tirando a boia para você ir aprendendo a nadar sozinho. Bate a perna, bate o braço. Está batendo o braço, não está batendo a perna. Tem que fazer. Então, essa foi a proposta que me colocou. Quando você falou sobre esse espaço de tempo, né, de conseguir sentir por mais tempo esse lugar de serenidade, eu queria saber um pouquinho para você o que que é. Eu falei muito de serenidade esses dias, né? A serenidade é uma conquista, é o desenvolvimento de uma virtude.
E ela é o oposto da ansiedade, é como se fosse a iluminação da ansiedade, né? Você viveu como? Como foi para você sentir? Você consegue já experimentar esse estado de serenidade? Às vezes a gente tá tão ruim que a gente gostaria de ir para uma serenidade plena. Então a gente pensa assim, tem que ser aquela pessoa totalmente zen, que o mundo está acabando e eu estou em paz, né? A gente precisa ser sincero com a gente, nós não temos essa condição, né? Mas a serenidade é poder, o mundo está acabando e eu ter a capacidade de tomar decisões com o mínimo de lucidez, de entender que as pessoas não são minha propriedade, de entender que eu posso sair trabalhar e o pneu furar e eu estar atrasado e eu ter que ter a tranquilidade de trocar o pneu e ligar para o chefe, estou trocando o pneu, sem aquela angústia, sem aquele medo, sem aquela coisa. Entender que às vezes eu entro num medo, num susto, estou projetando um problema, mas que o que me cabe é ter a calma de fazer a minha parte, esperar que aquilo resolva. Então, eu digo que serenidade é um estado de calma, de poder ter uma decisão com tranquilidade. Essa decisão com tranquilidade é aquela que eu tomo e não gera angústia depois. É poder estar enfrentando um furacão e não estar parado achando que as coisas vão resolver. Está agindo, mas está agindo com a consciência de que de repente as coisas não saiam do jeito que eu quero e que está tudo que eu quero e que está tudo bem. No meu caso é isso, né? Às vezes são pequenas coisas do dia a dia que a gente não valoriza. Pequenas coisas que a gente valoriza, mas se a gente olhar para o estado ansioso, aquilo era o fim do mundo para a gente. E hoje a gente vê, nossa, quanto isso é pequeno, quanto essa questão realmente não era tão pesada. Eu que criava, que interessante, né? Realmente eu não tenho controle das escolhas da minha esposa, do meu filho eu posso conduzir, orientar, mas ele é um ser humano. E não sofrer por estar fazendo diferente do que eu penso que tem que ser. Então, esse é um estado de serenidade que às vezes ele passa, que a gente preocupa, porque às vezes é uma coisa muito séria, se eu não estou pronto, é entender que tem experiências que eu não estou pronto para lidar, mas que em dado momento eu me acalmo para poder ter a melhor decisão do que fazer. E se cabe fazer alguma coisa, né? Se cabe fazer realmente alguma coisa. Porque tem coisas que não adianta. Então, o estado de serenidade, no meu caso, são esses momentos, né? É o que eu falei da oração da serenidade ontem, aceitar as coisas que a gente não pode mudar e coragem para mudar aquelas que pode, né? Esse é o estado de serenidade, conseguir conduzir a consciência nesse formato, né? Se alguém tiver alguma pergunta para o Emanuel, pode colocar aí, tá? Ele vai responder. Se ele não respondeu, eu respondo por ele. E até o pessoal ir colocando, eu queria que você falasse o que você sugere para quem está se identificando agora com essa semana toda e até com o seu exemplo, com o seu depoimento, por onde começar? Olha, gente, não tem como começar nada. Não sou nem eu que falo, né? É o Jorge Paulo Lemann, hoje é a pessoa considerada mais rica do Brasil. Humildade, para reconhecer que às vezes a gente não está bem e não sabe de tudo. Buscar o conhecimento. Fazer um investimento com entusiasmo em coisas que realmente têm sentido para nós. Mente mestra, sinergia, buscar se associar com pessoas que possam realmente nos ajudar e a gente ajudar ela. E ter foco principal na pessoa, e na pessoa principal da minha vida sou eu. Nada disso tem como ser feito se eu não souber o que fazer. Isso é investimento. A gente investe para casar, a gente investe para ter filho, a gente investe para viajar, a gente investe para ter casa. Eu não estou fazendo propaganda do curso da Dani, eu estou falando que não tem jeito. Todas as coisas que a gente dá atenção e carinho e busca o entendimento, por si só, quando eu começo a dar atenção, as coisas começam a acontecer para dar certo. E para isso tem que ter humildade, não adianta. A gente pode fechar os olhos, né? E tá tudo bem e viver conflitado, empurrando com a barriga, né? A vida leva eu, deixa a vida me levar, ou a gente pode ter esse ato de bondade, que é ter realmente saúde, né? E minimamente saúde. Então, como sugestão, aquilo que eu dou atenção, dá certo, é saudável, é legal. Aquilo que eu
menosprezo, aquilo que eu negligencio, eu, Emanuel, enquanto sentimento, comportamento e atitudes, me aprisiona. Isso aí está claro para mim. Isso me fez lembrar de um movimento que a gente faz às vezes de não aceitar ajuda, de não aceitar, não ter a humildade de reconhecer, porque às vezes quer se manter na condição, né? Abrir mão desses sentimentos ansiosos, de tudo isso, às vezes é abrir mão da ideia que você tem que carregar as coisas nas costas, que você tem que resolver tudo, aquela questão da exigência que eu falei antes. Então, precisa realmente ter humildade de reconhecer que não está saudável, que não está legal e que não precisa ser assim, né? Porque senão a gente mantém esse comportamento ali de querer carregar tudo e achar que a ansiedade faz parte. Na verdade, até usa isso como justificativa muitas vezes, né? Não faz parte, né? Esse é um estado comum, não natural, né? Natural é buscar estar bem. Comum é ficar do jeito que está. O que a gente vê como consequência de uma normalidade do que é comum é estar assim. Às vezes a gente acredita que esse é o estado que nós merecemos viver, que a vida é assim mesmo. Merecemos estar. E isso não é natural. Mas isso é cultura, hein? Isso é cultura, não é verdade. É coisas que a gente inseriu como verdade na cabeça. Né? Legal. Que bom. Agradeço a sua participação, a sua contribuição verdadeira. A gente não fez nenhum combinado antes da live. Eu deixei as perguntas de surpresa para que ele respondesse com espontaneidade, porque eu sabia que seria assim. E para trazer esse exemplo, né, de como é possível a gente sair de um estado ansioso para ir para esse desenvolvimento sereno, que é o próprio olhar do discernimento, a tranquilidade dentro das decisões da vida, né? Muito obrigado pela sua presença, Emanuel. Quer compartilhar mais alguma coisa? Não, fico agradecido de poder contribuir. Natural que quem ouve falar pensa estar pleno. Não, né? No caminho. Mas, assim, infelizmente, nesse momento, coisa que eu não fazia no passado pelo complexo de inferioridade que eu trazia, eu tenho que reconhecer que em algumas fases, algumas etapas da vida, realmente eu amadureci e não tenho vergonha de pedir ajuda e nem de compartilhar o que sinto. E muito agradecido pelas todas as ajudas que tenho recebido, principalmente da Dani, outros colegas que sempre foram muito solidários. E eu fico feliz aí. Agradeço o espaço. Legal, é realmente um processo, né? Antes a gente está agindo inconsciente, depois a gente está consciente, agindo ainda, né? Mesmo não querendo, fazendo daquela forma. Daqui a pouco você já está conseguindo fazer diferente dentro daquela experiência, né? Isso que precisa ser aceito, né? Começo, meio e fim, né? Se eu estou caminhando para sair do problema, legal. Por mais que às vezes eu não esteja bem. Então, inconsciente, consciente do inconsciente, consciente do consciente, consciente da consciência, consciência. Exatamente. Sai do inconsciente, vai passando uma mistura ali, um degradê de comportamento até chegar à consciência. Tem áreas da vida que eu estou inconsciente, tem áreas da vida que eu estou consciente, tem áreas que até com consciência eu ajo. E isso é assim, né? É isso que a gente precisa entender. Isso é assim. O que eu sou convidado? A lembrar das áreas que eu ajo com consciência para iluminar as áreas que eu estou inconsciente. E é isso. É simples assim, porque ninguém é ruim em tudo e ninguém é bom em tudo. Isso me lembra aquela passagem de Paulo de Tarso, né? Todo o processo da vida dele. Que no começo ele dizia que o bem que ele queria fazer, ele ainda não fazia. E o mal que ele não queria fazer, ele ainda estava fazendo. Né? Ele estava nesse momento de consciência inconsciente ali, tentando trabalhar, aplicar na vida dele aquilo que ele estava desenvolvendo enquanto consciência. Aí no processo de 30 anos de transformação, de mudança, né, ele conseguiu chegar ao final da vida dele nessa percepção da plenitude, né? E tanto que ele disse no momento da morte que já não era mais quem ele vivia, era Cristo que vivia nele, né? Porque ele alcançou esse processo de iluminação, né? É um exemplo lindo, né? Um exemplo lindo de inconsciente, consciente, consciência na experiência, né? Quem assiste o filme, que eu sugiro assistir, fantástico. Tem uma parte muito bonita. Esse último filme que saiu, né? Que é uma superprodução, tem uma parte que me toca muito. Quando os cristãos estão sendo perseguidos e assassinados em Roma, uma parte quer fugir de Roma, a outra parte quer ficar.
Olha a consciência falando, né? Isso é muito legal. A serenidade da sabedoria dele e Lucas, né? Que era alguém muito próximo a ele, vai na prisão que ele estava preso, porque ele tinha sido acusado de mandar pôr fogo em Roma. Paulo, as pessoas estão sendo assassinadas, a situação está assim, tem uma parte que está querendo fugir de Roma, outra parte quer ficar, e não há consenso. O que que você sugere, Paulo? E ele diz assim, quando eu fui para a esquerda, Cristo me mandou para a direita. Quando eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda. O que posso eu dizer para vocês? Que cada um sinta o que deve fazer. Total. Aí eu vou falar assim, não quis ajudar. Não é questão de ajudar. Cada um deve sentir o caminho que deve percorrer e A consciência percorrê-lo. é a verdade. Porque a própria experiência vai ensinar. A própria experiência vai... eu não vou fazer porque não vai dar certo. Eu não sei, eu não fiz. A própria experiência é educativa, não importa se não deu certo. Isso é um estado de serenidade. Eu fui por aqui, não foi legal. Então eu vou por aqui. Ou fui por aqui, deu certo. Isso é serenidade. É lidar com esses fatos. Beleza, vamos em frente. Muito legal. A história de Paulo é comovente e inspiradora. Às vezes a gente acha que contextos bíblicos, religiosos, são utopias, são distantes demais, né, para aplicabilidade, mas as experiências da vida de Paulo, elas são reais. É um ser humano, foi um ser humano como nós, passou por desafios como nós, e através do despertar de consciência, que foi justamente o contato com Jesus, né, a verdade que ele recebeu ali do contato de Jesus, que fez com que ele escolhesse o caminho do discernimento, o caminho da conexão com o reino de Deus, né? Que eu falei na quinta-feira, que é o despertar de consciência. A Adriana está perguntando o nome do filme, é Paulo de Tarso, o filme, né? Paulo, apóstolo de Cristo. Tem lá acho que na Netflix ou no Amazon Prime tem. Paulo, o apóstolo de Cristo. Esse mesmo. Aí a gente Isso. tem Paulo de Tarso, o filme, mas é o mais antigo. É mais antigo, Esse... mais antiga. Nossa, linda, linda história. Fantástico. Então tá bom, muito obrigada pela sua presença. A Betânia acabou de comentar aqui que você está em boas mãos, que eu sou a melhor terapeuta do mundo. Então, a superestima fica aqui toda elogiada. Obrigado por comparecer, por contribuir, sempre, né, nos incentivos, no despertar de consciência. Eu acompanho a sua jornada e está sempre também me incentivando nesse caminho. Gratidão de verdade por contribuir e trazer tudo isso para a gente aqui. Tá bom? Nos bastidores Tá bom. e agora ao vivo e a cores também. Daqui a pouco eu tô Tchau. em casa, tá? Beijo. Tá bom. Eu continuo aqui mais um pouquinho com vocês, tá bom? Finalizando a nossa reflexão. Volta, sou eu aqui, toda para minha câmera agora. E aí, gente, gostaram do compartilhamento das experiências dele? Muito bacana ver o processo de evolução do Emanuel, principalmente porque uma coisa que eu acho que eu consigo ver muito nas pessoas, não sei se em todo mundo, mas é a experiência assim, que me marca bastante, é conseguir sentir e ver a capacidade de alguém. E às vezes essa pessoa está tão limitada pelas crenças que ela tem a próprio respeito, que ela não enxerga isso. E é agoniante para mim perceber em terapia ou até com ele, o quanto às vezes a pessoa tem um potencial ali de transformação, de mudança na vida dela, de viver coisas e ele está limitado. Então é como se eu conheci o Emanuel, me apaixonei pelo Emanuel, pelo que ele poderia se tornar, pelo que ele poderia ser, porque ele ainda estava ali no casulinho dele, sabe? E aos poucos ele foi se desenvolvendo. Às vezes eu brinco que eu tenho que buscar ele lá na frente. Quando eu vejo ele passou, foi, eu falo, opa, me espera aí, volta, porque eu preciso acompanhar essa evolução também. Então foi realmente transformador. Muito legal a história de superação dele dentro desses conceitos todos. Gente, bom, é isso. Alguém mais tem alguma pergunta aí para mim, alguma coisa de todo esse processo? Vão contando que eu queria falar um pouquinho sobre amanhã. Convidar vocês de coração para estarem comigo no nosso último encontro dessa jornada da ansiedade à serenidade, porque eu vou trazer na aula de amanhã o conceito de conhecimento, o caminho para a cura. Vocês viram através da fala do Emanuel e daquilo que eu trago aqui para vocês, o quanto é importante o processo de conhecimento. O conhecimento de uma forma direcionada, segura, saudável, porque a gente tem conteúdo
por aí, né, a dar e vender, o Google tá aí para isso, livro de todas as ordens, possibilidades, direção, mas quando a gente busca um conhecimento direcionado, um conhecimento que nos leve para dentro, a gente entra num caminho de cura. Há um tempo atrás, eu sempre comento aqui com vocês, mas um tempo atrás eu fiz uma live onde eu contei como foi todo o meu processo de cura. Desde doenças físicas, eu tinha 3 doenças autoimunes e mais um monte de doenças micro, nenhuma delas que me levaria à morte, mas que me limitavam demais, né? E também doenças emocionais, doenças da alma. Eu carregava muitas dores, muitos traumas, muitas dificuldades que geraram esses sentimentos ansiosos e depressivos. E aí, com o conhecimento, com o olhar para mim, com uma direção adequada, quando eu fui buscar a psicologia transpessoal consciencial, quando eu descobri as técnicas que poderiam me ser úteis, e eu fui filtrando tudo isso, eu passei por mais de 40 cursos, eu acabei até abrindo mão, hoje em dia eu nem pego mais diploma, porque primeiro que eu não acho mais necessário, mas porque o conhecimento foi acumulando e muitas coisas eu fui deixando de lado, fui fazendo uma triagem aí do que era importante, do que era valoroso e do que eu consigo hoje trazer a aplicabilidade para as pessoas que me seguem, que são os meus pacientes, né? E viver isso na minha vida também. Então eu vou falar um pouco sobre isso amanhã, sobre esse processo, esse caminho de cura, né? Através do conhecimento. E algumas reflexões que podem contribuir mais ainda com a vida de vocês e vou apresentar para vocês o processo da mentoria, que é o meu acompanhamento direto, né? Focado, conduzido por esse conhecimento, com os passos do autoconhecimento, autodomínio e autotransformação, tá bom? Amanhã eu vou manter o mesmo horário, eu acredito que a gente está um pouco mais tranquilo, conseguiu se organizar durante o dia, né? Fazer o que precisava fazer, convivência e tudo. E aí, às 20 horas daqui do Mato Grosso, vou fazer a live, e 21 horas de Brasília, tá? Gostaria muito da presença de vocês, convidem outras pessoas. Vai estar disponível essa semana de lives até amanhã, tá bom? Depois eu vou tirar todas do ar, porque elas vão fazer parte da mentoria, então elas precisam ir lá para aquele conteúdo onde as pessoas vão procurar, vão precisar fazer esse mesmo beabá que vocês fizeram aqui. Então, aí, quem ainda não assistiu, alguma perdeu, ainda dá tempo, até amanhã à noite. Segunda-feira já não está mais disponível, tá bom? A Thaís está perguntando se eu trabalho com terapia online. Sim. Existem algumas técnicas, como por exemplo a regressão de memórias ou a imersão, que foi uma técnica que eu desenvolvi, que é um pouco mais delicado de fazer online, tá? A gente precisa ter toda uma estrutura e um desenvolvimento de interação entre o paciente e o terapeuta para conseguir fazer essa sessão de terapia. Mas as terapias iniciais, todo o restante dos processos, o Theta Healing, reprogramação mental, esse processo de identificação de crença subconsciente e a terapia em si, de uma forma geral, é super acessível de fazer online, tá? Dá para fazer sim, com certeza. Eu tenho vários pacientes do mundo inteiro já, gente. Isso é super chique, de todo lugar do mundo já. Eu tenho pacientes que me acompanham, que eu posso acompanhar e oferecer um pouco do meu trabalho e tá aí dando esse suporte. Certo? Tá bom, então, gratidão por mais um dia, por mais um momento muito enriquecedor, né? A Adriana diz que eu sou luz na vida de vocês, isso é tão bom. Você sabe que a gente só consegue enxergar a luz dos outros quando a gente tem luz dentro da gente. Senão, não é possível. Senão, a luz do outro incomoda. Por isso que vocês estão aqui comigo, tá bom? Um grande abraço, um bom restinho aí de sábado. Aproveitem para despertar consciência, para refletir, para estar em contato consigo também, né? Para ter percepção sobre tudo que está acontecendo ao seu redor e aproveitar o estado de presença, o momento presente. Fiquem bem e a gente se vê amanhã, então, tá bom? Espero vocês.